E hoje é quarta-feira e toda quarta-feira tem um quadro Quer Saber? E nós estamos recebendo o professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Felipe de Paula. E hoje, o dia do professor, dia 15, como abriu o programa, já falando sobre o dia do professor. Inicialmente, professor, boa tarde e parabéns pelo seu dia. Boa tarde, obrigado. E aproveitar também para mandar um abraço para todos os meus colegas que estão nessa luta cotidiana de trazer um pouquinho de educação para o país. Qual é a sua visão sobre o atual cenário da educação no Brasil? Eu acho que, assim, como muita coisa, em nosso país ainda tem coisas a melhorar, é evidente. Todo mundo que frequenta uma sala de aula, que tem um filho na sala de aula, sabe das dificuldades que o campo enfrenta, mas a gente também tem evoluído muito, a gente tem encontrado novas alternativas, a gente tem agora no sul da Bahia a nossa Universidade Federal, tudo isso acaba impactando não só no ensino superior, mas em todas as camadas da educação, né? Bom, quais são os principais desafios do professor e do aluno? Eu acho que hoje eu enxergo que seja a capacidade de diálogo. O professor conseguir alcançar o diálogo do aluno sem necessariamente baixar o nível com isso, trazendo conteúdo para ele, mas comunicando para esse aluno também. Eu acho que não dá para a gente pensar numa educação desconectada. O professor ali afastado daquele estudante, independente de ser ensino fundamental, médio, superior, eu acho que todos se igualam nisso, nessa necessidade de estar estabelecendo sempre o contato, o diálogo, a presença. Eu acho que é o principal desafio enfrentado por todo mundo. Felipe, e esse formato do professor em sala de aula, diante do quadro, né? Como é que o senhor avalia isso aí? Totalmente ultrapassado. Eu acho que a tendência que a gente enfrenta hoje, eu, professor, eu não tenho mais conhecimento do que você, aluno. Eu tenho conhecimentos diferentes. E você vai ter, o seu colega do lado também vai ter. Eu acho que um outro desafio que o docente tem hoje, o professor enfrenta, é entender que ele não é mais o dono do conhecimento. Se eu chego com um conhecimento fechado em sala de aula e você é meu aluno, você pode pegar seu celular, acessar a internet e falar, tecnologia, né? Espera aí, isso que você está falando não é bem assim, professor. Tem esse outro lado também. E a gente sabe que não existem verdades absolutas, tudo é Doutor relativo. Google está aí para dar um monte de informações, né? É um professor, é um médico, é um consultor, enfim, é um conselheiro e os estudantes sabem usar. Então não dá para a gente ficar alheio a isso também, né? Bom, então diante da tecnologia, de tudo que o senhor colocou aí, como prender a atenção desse aluno? Fórmula pronta não existe, mas o que não dá voltando para aquela primeira questão, eu ter uma barreira. Aquela ideia do aluno entendido como o indivíduo sem luz, que não tem nada a acrescentar para o conteúdo, e eu num palco acima do resto da sala. Isso não está totalmente desconectado da realidade que a gente vive. O estudante pode perfeitamente hoje, se ele tiver certas habilidades, certo desenvolvimento, ele vai para a internet, ele pesquisa, ele aprende, ele consulta outras fontes. Eu acho que você contar com a atenção hoje é propor um dinamismo, propor um uso de tecnologia. Agora, a gente sabe que isso nem sempre é possível. O professor que está numa escola cotidianamente dando 20 horas semanais, 25 horas, 40 horas, alguns chegam a dar aula, exigir desse sujeito com uma má remuneração, sem incentivo, também é muito complicado. A gente dentro da universidade tem uma realidade privilegiada. O professor do ensino das escolas por aí são verdadeiros batalhadores que merecem sim muito aplauso pelo seu dia, e não só no seu dia, o restante do ano também. E o senhor falou desse professor do ensino médio em especial, como é que o senhor vê a questão da violência em sala de aula? É muito complicado. Eu acho que a gente enfrenta também uma questão de crise de valores. Acho que isso vai além da escola. É um problema de família, é um problema de formação, que a escola pega o reflexo, o respingo disso, né? Que é muitas vezes duro. Como você citava há pouco, o aluno chega com um revólver ameaçando o professor, enfim. Só a educação sozinha ela não resolve isso. É uma série de políticas envolvidas, cultura, educação, valores, base familiar, saúde. A educação é um passo significativo, importante, mas que sozinha ela não dá conta disso não. Bom, vamos falar da Universidade Federal do Sul da Bahia, que o senhor é professor, diga-se de passagem, professor Felipe de Paula também é comunicólogo, né, formado pela Universidade Estadual de Santa Cruz e professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor, como é que funciona o método de ensino na Universidade Federal?
A gente tem cursos que fogem daquele tido como tradicional. O estudante ele acessa a Universidade Federal do Sul da Bahia por 5 caminhos. São 4 bacharelados interdisciplinares, artes, humanidades, ciências e saúde. E mais sim, o caminho da área básica de ingresso, que dá rumo às licenciaturas. Esse aluno que faz um bacharelado interdisciplinar, por exemplo, o aluno que tem vontade de fazer direito, ele não entra no curso de direito, ele entra no bacharelado de humanidades, cursa 3 anos, e esses 3 anos ele pode cursar tanto em Itabuna, quanto Porto Seguro, quanto Teixeira de Freitas, e depois ele vai para o curso de segundo ciclo, que são esses cursos tidos como os tradicionais, que a gente conhece de todas as universidades. E aí ele faz em mais 2 anos de estudos, ele gradua em direito. Então ele tem a chance, nesses primeiros 3 anos, de experimentar outras áreas, conhecer. O que acontece muito? O estudante entra na universidade com 17, 18 anos, ainda imaturo, sem saber direito o que quer, e aí se decepciona, tem que sair e recomeçar do zero. Na UFSB, o estudante pode entrar, conhecer a área e, tudo bem, confirmar aquela vontade que ele tinha ou não. Ah, não, eu achava que eu queria direito, mas eu me interessei pelas artes. Ele pode direcionar a formação dele nesses 3 primeiros anos e mudar a graduação final dele para um curso que melhor se adequa, mais maduro, mais seguro do que está fazendo. Muito bem, muito bacana, muito boa explicação. O Enem está se aproximando. Como é que o senhor analisa, considera esse modelo? Ele é eficiente, é ultrapassado? Qual é a sua avaliação? Particularmente, eu gosto muito. Quando eu era estudante ainda não existia o Enem, quando eu entrei na universidade. E depois, dando aula, antes de trabalhar na UFSB, eu fui professor da Federal de Alagoas por 4 anos. E aí, vendo os meus alunos entrando pelo Enem, eu pensei, vou fazer, quero ver como é que é. E me inscrevi no Enem para fazer a prova. Eu acho que é uma prova muito interessante, que valoriza não aquele conhecimento decoreba, aquele pessoal que está em casa que já não estuda há muito tempo, tem vontade de voltar, com o Enem vai ser mais fácil do que com o vestibular. Não é aquele pensamento tão focado em decoreba, tão amarrado, é mais interpretativo. Eu gosto muito. Até aquela crítica que havia habitualmente, não, o Enem vai dar chance só para quem é do grande centro, vai tirar a vaga de quem é daqui. A gente tem hoje na Universidade Federal do Sul da Bahia, 90% dos alunos são sul-baianos. Então, mesmo a gente adotando a nossa seleção exclusivamente pelo Enem. Então, isso acaba não se confirmando. A gente tem uma seleção mais justa, mas que não deixa de privilegiar quem é local. Bom, e o professor, ao sair da universidade, ele está preparado para a sala de aula? Nem sempre. Nem sempre. A gente tem ainda que valorizar mais o processo de formação pedagógica dos nossos pós-graduandos, aqueles que vão fazer mestrados, doutorados. Nem todos os programas de mestrado e doutorado são realmente eficientes no sentido de capacitar para a sala de aula. Aqueles que vêm de formações pedagógicas e licenciaturas talvez tenham uma predisposição maior, mas muitos acabam tendo que exercitar muito na prática. Isso é realmente ainda uma falha do nosso sistema. Professor Felipe de Paula, parabéns mais uma vez pelo seu dia, o dia do professor hoje. Deus lhe proteja sempre e obrigado pela sua vinda aqui ao programa, por esse esclarecimento. Só para aplaudir, não, o professor, esse grande... Os aplausos vão para todos os que estão nos assistindo também. Agora, era preciso um respeito maior para os nossos professores, porque todas as profissões passam primeiro pelo professor. Eu tenho ali no jornalismo, inclusive, uma frase muito bonita, que no Japão o professor é respeitado até pelo imperador, se inclina diante do imperador, a figura do professor. E esse professor, o professor que carrega na sua bagagem um sacerdócio, tem isso como sacerdócio mesmo. Professores que já militaram, que estão hoje aposentados, que não militam mais, e professores que estão na ativa, claro, o nosso beijo e parabéns pelo seu dia maior. Obrigado, Felipe. Obrigado. E parabéns pelos artigos que escreve por aí, viu? Muito bom mesmo. Forte abraço. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu retorno com a sequência do balanço. Não sai daí, tem muito mais novidade, hein?